Glória a Deus. Os irmãos podem poder se assentar. Eu glorifico ao Senhor que nos concede essa oportunidade uma vez mais, né? Sou grato a Deus, ao pastor Zé Reis, que nos confiou de uma vez mais estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de livramento. Ontem tivemos um grande livramento, irmãos. Ali foi a mão de Deus mesmo, né? Estávamos, eu e a minha família, de carro, e por um momento, um descuido, né? Uma falta de atenção. Minha esposa segurando o celular, que estava descarregando com o GPS, e eu botando o sentido do lado, eu ia no trânsito, e eu entrei por uma mão que era para virar para a direita, mas, na verdade, era para seguir. E eu saí daquela mão da direita e fui para a esquerda e acelerei. Quando eu vi, eu estava avançando o sinal, irmãos. E a mulher, meu Deus, vai bater o carro. O carro entrou e eu freiei, a outra pessoa freou também, e nós paramos assim. Eu dei ré, devagarzinho, tremendo, igual uma vara verde. Mas foi a mão de Deus ali. A gente avançou o sinal, não foi, né, imprudência, foi um descuido, na verdade. E Deus nos guardou, irmãos. Olha que situação, se a gente batesse aquele carro, né? Nossa, só transtorno, já ia chamar a polícia. E nesses dias atuais, não devemos envolver com polícia, não é verdade? Então, as coisas tinham a piorar. Mas Deus nos guardou, graças a Deus, que Deus tem cuidado, não só de mim, mas de toda a igreja, né? Penso eu que os irmãos aqui têm tido grandes livramentos da parte do Senhor. Eu quero convidar a amada igreja a ler juntamente comigo uma passagem bíblica no Evangelho de Marcos, e o capítulo 46. Evangelho de Marcos, e o capítulo 46, seus irmãos, 46, perdão, Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Por gentileza, irmãos, se ponha de pé, por favor. Marcos, o capítulo 10, e o verso 43, tem a minha epígrafe, como que diz, o cego de Jericó. E diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar novamente.
Glória a Deus. Amados irmãos, essa noite queremos meditar um pouco a respeito dessa passagem bíblica que fala acerca deste homem que era cego em Jericó. Vamos falar um pouco do contexto da vida desse homem e também do contexto do lugar de onde ele vivia. É bem verdade que Jericó, ela tem o significado do nome Jericó, a cidade de Jericó. Ela leva esse nome porque este nome significa fragrância, um cheiro agradável. Jericó, irmãos, era uma cidade que tinha muitas palmeiras, era uma cidade muito bela. E Jericó havia muitas termas de água quente. Ali em Jericó moravam sacerdotes, porque Jericó era uma cidade acolhedora. Jericó era uma cidade onde as pessoas gostavam de viver, porque Jericó, irmãos, era uma cidade muito bela, que por sua vez também era uma cidade que era muito mais baixa do que as demais, porque ela ficava abaixo do nível do mar, cerca de 400 metros. E Jericó também era uma cidade de alfândega, de fronteira. Jericó era a última cidade onde as pessoas podiam arrumar recursos, se abastecerem quando saíam dos seus lugares, de outras cidades, para ir a Jerusalém. Porque nesse período, quando Jesus estava passando por Jericó, juntamente com seus discípulos e essa multidão, esse povo vinha de longe e passava por Jericó para ir até Jerusalém, para ali comemorarem a Páscoa. Amém? Então, acontecia que esse fato deles estarem a caminho de Jerusalém para comemorar a Páscoa, entendia-se então que a multidão se mobilizava. Agora, estavam então toda essa multidão seguindo a Jesus, mas nem todos poderiam ir a Jerusalém. É bem verdade, irmãos, que naquele período os homens acima dos 12 anos, eles teriam que ter, ou melhor dizendo, eles eram obrigados a estar também nessa comemoração da Páscoa. E muitos dessas pessoas não tinham condição de ir até Jerusalém, apesar de não ser muito distante, cerca de 25 quilômetros, mas, na sua maioria, iam a pé. Então, eles passavam ali, na cidade de Jericó, e se abasteciam para continuar a sua viagem. Então, a multidão que não podia seguir adiante, permanecia de um lado e do outro, cumprimentando e se despedindo daqueles que estavam indo para Jerusalém comemorarem a Páscoa ali. Daí o motivo e a razão daquele homem estar à beira do caminho,
clamando por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando chama esse homem, ele logo, ou melhor dizendo, eles animam esse homem e dizem, olha, ele te chama. E ele logo se dispõe, irmãos. Logo ele se dispõe para estar ali com Jesus. Larga a tua capa e já de pronto se coloca perante Jesus. E o milagre acontece na vida deste homem. Ali em Jericó, não houve um milagre só na vida de Bartimeu, mas também houve um milagre na vida de Zaqueu. Na vida de Zaqueu. Todavia, Zaqueu, ele precisou, para ter um encontro com Jesus, Zaqueu precisou descer. Bartimeu precisou levantar. Um era rico, o outro era pobre, cego e abandonado. Já que naquele período, irmãos, a pessoa que se encontrava na situação que esse homem estava, cego, ele era considerado como o maldito. Então se acredita que ele foi abandonado pelos teus pais. Este homem era chamado Bartimeu. Mas se você for no contexto e pesquisar um pouquinho, você vai ver que Bartimeu, ele significa no aramaico, ele significa Timeu, como está escrito já no versículo 46. Ou seja, esse homem, ele não tinha um nome, irmãos. Ele não tinha um nome. Esse homem, ele era desprezado pela sociedade. Este homem, ele não tinha uma personalidade. E a única coisa que esse homem trazia contigo era uma capa. E a capa que esse homem trazia contigo, ela de alguma forma o servia. Servia para ele cobrir durante a noite, servia para ele, quem sabe, coletar as suas esmolas. Essa capa trazia para ele traumas, sentimentos e angústias que ele passou no decorrer da tua vida enquanto esteve ali. A Bíblia não fala exatamente se esse homem, irmãos, ele nasceu cego, se ele era cego de nascença. Ele não era cego de nascença. A Bíblia não fala isso. E nós, ainda que eu pesquise você vai descobrir que ele não era cego de nascença. Porque quando Jesus chama ele e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz, olha, que eu volte a ver. Que eu venha ter vista, né? Algumas versões vai dizer. Então, certamente, ele perdeu a tua visão no decorrer da vida.
quem sabe uma enfermidade, quem sabe uma maldade que fizeram com ele. Mas o certo é que ele perdeu a tua visão. Mas esse homem, agora sem nome, este homem, agora que aparentemente não havia nenhuma esperança para ele. Aos olhos dos outros e aos olhos humanos, não havia esperança e muito menos saída para esse homem. Mas vale destacar que esse homem ele estava cego, sim, irmãos. Cego do olho. Mas espiritualmente ele não estava cego. Porque quando ele ouve falar que Jesus estava vindo, a sua audição agora, ela vai ficar mais apurada, porque o cego, ele não enxerga, mas os teus ouvidos, ele fica mais aguçado. E ele começa então a ouvir que Jesus está passando. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali, ele já está reconhecendo Jesus na sua forma messiânica. Ele reconhece literalmente que Jesus, ele é o Messias. E se seguirmos adiante, ele vai tratar de Jesus como mestre. O mestre, ele é o mesmo Rabone. Maria chamou Jesus de Rabone. E quando ele chama Jesus de mestre, que é essa palavra Rabone, ele não está reconhecendo Jesus pelo simples fato dele ouvir falar, ou melhor, ele não está reconhecendo Jesus como Messias, ele não está reconhecendo Jesus como mestre, pelo simples fato dele ouvir falar, mas ele está reconhecendo de si próprio, de dentro dele, que Jesus, o filho de Davi, ele é o Messias e ele é o meu mestre. Não é porque ele está indo na onda dos demais, mas ele reconhece de dentro de si, do fundo da tua alma e do teu coração, que Jesus era o seu senhorio. Eu aprendi com essa palavra que muitas das vezes nós deixamos de reconhecer Jesus da forma correta de ser na nossa vida. É muito errado da forma que vemos hoje as pessoas reconhecendo Jesus através de terceiros, né? Do pregador, da cantora.
do famoso. Tem muito isso em nosso meio, infelizmente. Aqui eu creio que não tem isso. Mas vivemos em dias assim. As pessoas não se dispõem perante Jesus e não dá devido reconhecimento a Ele. E aí fica esperando um milagre. E o milagre não chega, irmão. Que eu e você, que nós verdadeiramente possamos ter este homem, o cego Bartimeu, como exemplo em nossas vidas. Exemplo. Eu vou citar alguns exemplos aqui da vida deste homem. Um exemplo, claro, é sobre a confiança que ele teve. O outro exemplo é sobre a perseverança que ele também teve. O outro exemplo é sobre a visão espiritual que ele teve. Um outro exemplo é sobre a disponibilidade. Ele deixou a sua capa para ficar de pé perante o Senhor para receber a sua bênção. Um outro exemplo é sobre a comunhão com que Jesus. O outro exemplo é sobre a comunhão com que Jesus, pois Jesus sabia que ele queria ser curado, mas Jesus não queria somente curar ele, mas Jesus queria ter algo mais com este homem. Mais do que uma cura, e mais do que um milagre nas nossas vidas, Jesus ele quer também um relacionamento mais pessoal. Jesus ele quer algo mais íntimo, tanto de mim e de você. Eu reconheço que eu tenho que fazer mais. Os irmãos também, penso eu. Além do milagre, ele quer estar mais próximo, irmão. Jesus, ele quer estar mais próximo de mim e de você. Além do milagre, Jesus, ele quer mais encorajamento de mim e de você. Este homem, tentaram desencorajá-lo. Tentaram calar a tua boca. Tentaram parar ele, mas ele não parou. Ainda que tentaram calar ele, ele continuou clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, se encoraje. Ainda que tentarem desencorajar você, se encoraje. Continue clamando. Continue clamando, pois ele tem milagre para mim e para você. Aleluia. É interessante que chamaram ele, e quando chamaram
disseram a ele, olha, tenha bom ânimo, que ele te chama. Ele logo largou a capa de lado. Deixou a capa de lado e Jesus olhou para ele e disse assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus já sabia o que ele queria. Ele podia pedir tantas coisas, irmão. Tantas coisas. Mas esse homem já estava convicto daquilo que queria. Ele disse, mestre, que eu veja. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Mas ele deixou a capa. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas, muitas, que querem um milagre. Não vou entrar nem no quesito da salvação aqui. Mas, no abrangente, como a igreja toda, muitos querem um milagre, mas às vezes não querem deixar a capa. É a capa do orgulho, a capa da insensatez, alguns não querem deixar a capa da soberba, a capa. Nós temos que deixar a capa. Irmão, é difícil. Mas é bem verdade que não somos perfeitos. O que tem atrapalhado você receber a tua bênção? O que tem impedido Jesus de operar um milagre na tua vida? Será que não tem uma coisinha lá no fundo, atrapalhando de alguma forma? Será que não tem um impedimento? Eu convido você nessa noite a fazer uma autoanálise. Começa a fazer uma autoanálise. Porque às vezes nós achamos que somos tão bons, né? Tão perfeitos. E não somos, irmãos. Nós não somos diferentes deste homem. Não. Mas podemos ser igual a ele, agindo como ele e fazendo como ele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele estava a caminho da Páscoa. A comemoração da Páscoa. Mas ele tinha que passar por ali. Alguma coisa
tinha que acontecer ali. E de fato aconteceu. Quando Jesus chegou e aquele cego clamou, o milagre aconteceu. A transformação, a cura aconteceu na vida dele. A palavra de Deus vai dizer que ele então se prontificou e saiu seguindo a Jesus a partir de então. Então essa palavra, ela vem nos fazer refletirmos nessa noite. Aonde temos que melhorar? Tá bom? Aonde temos que melhorar? O que temos que fazer para Jesus ter esse relacionamento pessoal conosco? Esse relacionamento mais próximo conosco? E com isso nos conceder o milagre e a vitória que tantos queremos. Aonde? Eu sei aonde eu tenho que melhorar. O irmão Felipe sabe. Todos os irmãos devem saber aonde que tem que melhorar. O que tem que ser feito. E eu convido a você a começar a clamar por Jesus. E não pare de clamar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E não pare. Eu não sei o que lhe aflige, o que você tem buscado, mas permaneça, persevere, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele chegar e disser para ti o que queres que eu te faça, se disponha e larga a capa de lado. Recebe a tua bênção e permaneça continuando a esse Cristo. Jesus, Ele é maravilhoso. Maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé. Aleluia. Pode orar. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que foi falada nesta noite, Pai, aqui estamos, nós te adoramos diante dela, te glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Deus de Israel. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos ser melhores. Pai, além de clamar a Ti, além de pedir a Ti, além de, Senhor, aleluia, estar a todo momento, Pai amado, Te clamando. Pai, nós queremos estar com nossos ouvidos apurados e sensíveis, Senhor, para quando Tu disser o que queres que eu te faça, então, ó Deus, nós possamos nos dispor, Senhor, diante da Tua presença, Pai, e tirar de nós tudo aquilo, Senhor, que impede,
Pai, de estar mais próximo de Ti, que nos impede, Senhor, de alcançar mais de Ti, porque mais de Ti é bênção, Senhor, mais de Ti é prosperidade, Senhor, mais de Ti, Senhor, é abundância, mais de Ti é vida, ó Deus, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, a cada dia, Deus, estar melhor diante da Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.